Olá meus amigos, como vocês estão? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito sobre um tema, um assunto que eu gosto muito. Eu já queria ter trazido esse vídeo aqui no canal, só que surgiu essa ideia a partir do canal Anatomax. É um canal que eu recomendo muito. O cara faz uns vídeos bem legal. Vale muito a pena de ver os vídeos dele, assim. Ele pega mais puxado para uma questão mais filosófica e fica muito legal, sabe? Quando eu ouço os áudios dele, os podcasts dele, os vídeos, me lembra muito os canais Trunks do Futuro. Não sei se você conhece o Trunks do Futuro e tudo mais. Então é uma pegada bem legal, bem gostosa de ouvir. E eu estava... enquanto eu estava ouvindo, o áudio dele e tal, enquanto eu estava fazendo caminhada e tudo mais, aí eu fiquei pensando em algumas coisas, que, sei lá, ele poderia ter dito e não falou. Esse vídeo é mais como se fosse um complemento, vamos dizer assim, é um complemento, não é nada, não é debater do que ele falou, não é nada disso, é apenas complementando algumas coisinhas. Então eu te convido a assistir esse vídeo que ele fez sobre a liderança, o último vídeo agora do canal dele. O nome do canal se chama Anatomax. Talvez você já até conheça, porque o algoritmo é uma coisa engraçada, Parece que as pessoas meio que... Ele manda para as pessoas similares, comuns, que têm a mesma forma de pensar, a mesma forma de enxergar, de ver o mundo, enfim. E eu estava assistindo uma série chamada Ozark, Estava assistindo com a minha mãe. Aí eu ia na casa da minha mãe e a gente ficava assistindo essa série, Ozark, E é uma série muito legal que vai muito de encontro com o que ele disse a respeito sobre a questão da liderança, Porque a liderança não é somente você chegar lá e você, sei lá, você viu, não tô falando que isso é o que ele falou, não, tá? Não foi o que ele disse, não. É eu que estou falando agora, Liderança não é você ver um vídeo de um coach, sabe? De um cara falando sobre liderança lá, só que o cara, ele não consegue... não consegue domar nem o cão dele, Não consegue liderar nem o cão dele, quem dirá liderar outras pessoas e tudo mais. Então, esse vídeo eu quero falar a respeito sobre a liderança. É possível uma pessoa se tornar líder, sabe? É possível uma pessoa assumir liderança na sua vida? Vamos colocar uma ideia a respeito sobre esse assunto, Meio que aprofundar um pouco mais essa ideia da liderança, E a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo é que a liderança, ela não é uma escolha, sabe? Não é algo que você vai aprender num cursinho, não é algo que você vai aprender numa palestra motivacional, não é algo que você vai aprender com um coach, não é algo que você vai aprender com técnicas de se tornar líder, sabe? Se torne o líder da sua própria vida, Não, você não vai aprender sobre ser líder, sobre liderança. É uma coisa instintiva, uma coisa que nasce, que já vem da própria pessoa, sabe? Assim como a carisma também, o carisma, por mais que tem pessoas que dizem aí que leia esse livro aqui, como se tornar carismático, como se tornar isso e aquilo. Só que, cara, por mais que se torne um cara carismático e tudo mais, a gente percebe que é meio artificial, sabe? Eu não sou carismático, eu não tenho uma personalidade carismática, e eu também não sou uma pessoa que tem uma personalidade de líder, Daquela pessoa que vou abrir caminho e as outras pessoas me seguem, isso e aquilo. Não, tem pessoas que são naturais assim, sabe? Eu tenho um amigo que ele é bem carismático, que assim, no tempo de escola, é aquele cara que assim, eu lembro quando a gente entrava assim no tempo de escola, eu era aquele cara meio Sasuke Uchiha, ficava no meu canto, assim, fechadão. Por mais que eu sou da zoeira, da resenha, gostava de ficar no fundão, bagunçando e... Sabe, sempre fui da zoeira, da bagunça. Só que eu sou daquele tipo mais na minha, sabe? Eu gosto de ficar no meu canto e tal, e tipo assim, as pessoas precisam chegar até mim pra conversar, pra trocar uma ideia e tudo mais. Eu não invado o espaço de ninguém, sabe? Eu gosto de ficar na minha, tranquilo e tal. E esse meu amigo,
Passava 5 minutinhos, ele já conhecia todo mundo de dentro da sala, todo mundo tava dando risada, todo mundo já tava conversando, ele era muito carismático, sabe? E é uma coisa que é natural dele. Pessoas quando são carismáticas, eu acredito que já é da natureza dela, sabe? Você até pode se tornar um carismático artificial, né? Você vai aprender ali com o livro, vai aprender algumas coisas, algumas técnicas, vai ajudar pra caramba, mas é uma coisa que se você tiver uma personalidade mais introspectiva, uma personalidade mais reflexiva, isso você não vai abandonar, você vai ser sempre esse tipo de pessoa. Assim como o cara que é muito carismático, que é muito... Ele pode até se engarrafar com o tempo, sabe? Que nem foi o que aconteceu com esse meu amigo. Ele entrou num casamento. E vai entrar nesse tema o que eu tô falando sobre a liderança. Ele entrou no casamento e hoje ele, meio devido às coisas que andou acontecendo, quando a mulher dele era muito também competitiva, é uma mulher muito... tem a mesma personalidade dele, e tipo assim, eles é uma briga de ego muito dos dois, né? E assim, o trabalho ali massacrando ele, a mulher dele também que não ajuda em nada e tal, e fez com que ele se tornasse uma pessoa mais enclausurada, mais fechada, sabe? Uma pessoa mais assim... quem vê ele hoje não parece que é aquela mesma pessoa do tempo de escola que conversava com todo mundo, que era mais alegre, que se soltava e falava com todo mundo, não importava quem fosse. Hoje ele já vive com seu fone de ouvido, tranquilo na dele, sabe? Ele tem uma personalidade, ele se tornou uma pessoa um pouco diferente, vamos dizer assim, né? E então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que liderança não é uma escolha. E voltando ao Ozark que eu falei, né? Vamos voltar novamente. Voltando ao canal que eu indiquei, né? Anatomax. Voltando às ideias do que ele disse, as partes filosóficas, que é muito legal, que eu gosto pra caramba também e tudo mais. Aí ele falou do livro Eu e Tu, e acho que é o livro, né? Enfim, eu acho que é o livro. É que, tipo assim, eu sou meio burrão, né? Eu sou meio quinta série, sabe? Aquela quinta série fraca. Eu sou daquele tipo de pessoa que ia pra escola, bagunçava e tudo mais, só que eu gosto de aprender. Eu gosto de estar lendo livro, já leio o livro, claro, eu gosto de ler livros, eu gosto de muitas coisas assim que de temas de coisas que não são cotidianas, né? Que a gente não vê. Não é aquela. Sabe, você vai sair com a guria pra ficar falando de bolsas da Louis Vuitton. Não, sabe? Eu gosto de coisas mais profundas, coisas mais filosóficas. Só que eu gosto da parte da resenha também, da bagunça, da zoeira. Então eu sempre fui essa personalidade do qual gosta da zoeira, da bagunça, gosta de uma coisa mais prática, sabe? E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo, tentar trazer. Vamos. Melhor. Pega aquele vídeo, assista a parte filosófica, que tá muito legal aquele vídeo. E depois você assiste esse, ou então assiste esse, depois assista aquele, não importa. Que tipo assim, você vai pegar a parte filosófica e tudo mais, e aqui é uma questão mais prática, vamos dizer assim, né? E eu estava caminhando agora há pouco, né? Eu ia numa cachoeira pra gravar na cachoeira, ó, o tempo tá meio chovendo. Aí eu falei, não, deixa quieto, eu vou gravar em casa mesmo, né? Aí, olha só. Eu até perdi o que eu estava falando na linha de raciocínio. Ele falou lá do livro Eu e Tu, ou então a pessoa, ela precisa abandonar o ego, ou enxergar uma coisa mais macro e tudo mais. Aí na hora eu já comecei a pensar, né? Eu falei, mano... Assim, às vezes a pessoa... Sempre a gente entra naquela dicotomia entre o bem e o mal, o certo e o errado, o direita e esquerda, o que mais... Enfim, já entendeu, né, o que eu quero dizer. O ego sem ego. Então, quando falamos da questão da liderança... Eu acredito que você precisa ir além, tipo assim, ou você pode ser uma pessoa sem ego, pra enxergar o todo, né, e você ser uma personalidade como Krishna, como Jesus, como Buda, ou você pode ser uma pessoa muito, mas muito egóica, sabe? Uma pessoa que tem um ego forte, uma pessoa com um ego muito forte no qual ela tem uma opinião forte e tudo mais, e esses dois caminhos é válido, sabe? Sem nenhum tipo de julgamento moral de certo ou errado, não é isso. E por que eu falei da série Ozark, né? Na série Ozark, o Martin Bird, que é o protagonista da série, sem querer ele acaba sendo envolvido com
um cartel mexicano, né? Um cartel de drogas e tudo mais. E ele é um cara que ele tem uma capacidade muito boa de síntese, uma capacidade de resolver problemas e tudo mais. E aí que eu entrei no ponto legal. Se você quer ser uma pessoa que é bom de liderança, uma pessoa que ser um bom líder, você precisa aprender a resolver problemas, sabe? Problemas no geral, no contexto geral. Porque na série, né, ele ganha um cartãozinho, um convite de um amigo dele que, tipo assim, ele tem problema com pornografia e tal. Aí um amigo dele vai e fala, ó, você tá precisando ir nesse parque aqui, nos Arcs, você tá precisando ir nesse lugar, se divertir, levar a família e tudo mais, você anda meio, sei lá, meio pra baixo ultimamente, enfim. Aí ele guarda aquele papelzinho no bolso, e quando o cara do cartel descobre que alguém ali da empresa tava pegando, mexendo, desviando dinheiro e tudo mais, enfim, aconteceu uma merda lá, né? O cara sai atirando em um por um, e quando chega na vez dele que vai atirar, ele é tão bom que sabe o que ele faz? Ele pega o papel do bolso e ele... Aqui, ó, toma. Ele simplesmente só deu o papel, foi instintivo. Ele deu o papel na mão do cara e o cara... O que é isso? Um papel de um parque? Sabe? O que tem a ver? O que tem a ver esse parque aqui? Sabe? Aí ele... Bem, agora eu vou explicar, né? Só que quando ele começa a explicar, nem ele sabe o que ele tá falando. É muito interessante, é muito legal essa série, porque nem ele sabe o que ele vai falar. Só que ele vai construindo uma narrativa na cabeça do cara, e o cara, porra, interessante, da hora. Ele tá querendo apenas uns minutinhos de vida, sabe? Pra tentar achar uma solução pra poder salvar ele e a família dele. Então, o cara fica interessado na proposta que ele faz de dar, entregar aqueles 8 milhões de dólares construindo um cassino e tal, e fazer coisas. Enfim, ele dá uma ideia muito legal e o cara fica admirado com aquela ideia. Só que na hora que ele entrega o papel, ele não tinha ideia clara na mente. Ele só entrega o papel instintivamente. E ele começa a resolver aqueles problemas, só que na série você vai ver que ele resolve um problema, acontece outro muito, muito grande, sabe? Gigantesco. Aí ele resolve outro que acontece outro. E a série toda é assim, ele é resolvendo problemas, né? E os caras que são muito fortes, assim, de liderança, o dono de cartel e tudo mais, acaba meio que sendo atraído por ele, assim, de forma gravitacional, sabe? É como se, tipo assim, ele tem um poder muito grande. É um poder muito grande porque ele tem o poder de resolver problemas, ele tem o poder de as pessoas olharem e falam assim, caramba, esse cara ele é bom no que ele faz, sabe? Ele sabe lavar dinheiro, ele sabe fazer os negócios assim com maestria. Então os caras ficam interessados, a família dele tá envolvida também. Enfim, assista essa série que ela é sensacional, ela é muito boa. E quando falamos de liderança, né? Existe, que nem, não sei se você conhece o canal... Trunks do Futuro, o canal, o antigo Kodama, que tem outro nome que eu não sei qual que é o nome agora, o canal Coruja do Carvalho, enfim, esses canais, teve um tempo, quando eu ouvia, né, faz muito tempo, mas quando eu ouvia, eu lembro que eles falavam que num relacionamento, quando você entra em um relacionamento amoroso, as pessoas são biopsicossociais, né, tipo assim, você não pode lidar só com questões psicológicas, você não pode só lidar com questões sociais, tem a questão biológica também, então essas três coisas trabalhando junto. Aí quando chega uma pessoa e fala, a mulher só gosta de dinheiro, só gosta de homem que tem dinheiro, esse cara é um tonto, é um retardado, ele não tá enxergando o macro todo, né? Quando o outro cara que só fala, não, você tem que se comportar assim, assim, assado, esses caras que nós chamamos de, qual que é o nome lá? Os que... eu esqueci o nome agora, que gosta de dar ideia, falar sobre sedução, né, dicas de sedução e tudo mais. Esses caras também são tontos, sabe? E você precisa enxergar o todo, o macro, qual é o contexto da vida daquela guria, a família dela, o contexto geográfico onde ela mora e tudo mais, sabe? Você tem que ver tudo isso pra você entender a situação dela, a sua situação e se enxergar nesse macro, como se você estivesse enxergando de fora aquela situação. E na questão da liderança, né, também não é diferente. Só que na liderança tem a questão também, como que eu posso dizer? A questão biológica, que ela é muito forte, sabe? E é essa questão que eu quero falar aqui, uma questão mais biológica, uma questão no qual você não consegue mudar, meio que determinista, sabe? É uma questão no qual... faz parte de você. Só que existe uma solução, existe um caminho do qual você pode meio que
camuflar, que você pode fazer com que aquilo que você não consegue mudar, que é determinista, né? Que é aquilo que faz parte do seu ser, como eu disse. Tem pessoas que são mais carismáticas, tem pessoas que são mais hábeis, sei lá, são mais filosóficas, reflexivas, introspectivas. Você não pode mudar quem você é, a sua essência, mas você pode usar alguns artifícios para você meio que driblar melhor aquela situação, como eu disse do Marty Bird, sabe? Que ele faz aquilo lá e ele consegue resolver problema. E o que eu digo aqui é que não tente ser um líder, né? Que esses caras que fica, seja o líder, caramba, qual que é o nome dele? Anato Max, ele diz a respeito sobre isso, né? O coach motivacional que tá falando lá de você ser o líder de sei lá o que, essas coisas clichê. Só que o cara vai e não sabe nem liderar o próprio cachorro, né? É aquele cara que não sabe nem liderar o próprio cão. E, nossa, esse vídeo eu acho que vai ficar muito, mas muito grande, porque eu ainda tô bem no comecinho do que eu gostaria de falar, mas, enfim, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, né? Então, precisamos reconhecer essa questão de que a liderança ela é biopsicossocial, assim como os relacionamentos, só que ela tem uma questão determinista bem forte, né? Uma questão do qual você não consegue mudar, que faz parte do seu ser, que faz parte da sua biologia, melhor, né? Faz parte da sua biologia, os seus gestos, o seu comportamento. E também outra coisa que é muito forte, que vai determinar se você é um líder ou não, é a sua testosterona. A sua testosterona, ela conta pra caralho, sabe? Ela conta demais, porque uma pessoa que tem a testosterona alta, geralmente ela é um chefe de uma empresa, ela é um líder, um CEO de uma empresa, é uma pessoa que está em algum cargo, em alguma função, em alguma coisa, ela está liderando de alguma forma. E a outra pessoa que está sendo liderada, geralmente, ou talvez ela tenha uma testosterona mais baixa, ou talvez ela pode ter até uma testosterona ali igual, né? Mas quando a pessoa ela tem uma testosterona superior, uma testosterona alta, geralmente ela tem um comportamento de igual para igual, né? É aquela pessoa que o chefe vai falar com ela, mas tem um certo respeito, sabe? Ele respeita, ele olha nos olhos e o cara tá olhando nos olhos também, não abaixa a cabeça, não se curva, nem nada do tipo, né? Existe um respeito mútuo. E quando a pessoa ela tem a testosterona baixa, ela vai falar com o chefe, já fala com a cabeça baixa, assim, todo retraído e tudo mais. E aí o chefe já sabe como que é, né? Ele já não abaixa mais a cabeça e já era. O chefe monta ali no funcionário e já era. Então você não pode baixar a cabeça para a pessoa que está ali na sua frente. Eu não tô falando numa questão de rivalidade, não é isso. Mas eu tô falando numa questão... Ah, que bonito, um monte de pássaro. Eu tô falando numa questão de igual para igual. Igual esses caras, esses coach de relacionamento, esses caras... É que eu esqueci o nome aqui agora, tem um nome que fala a respeito sobre... eu esqueci, enfim. Mas esses caras que dá dicas sobre sedução e tudo mais. Quando eles falam que você tem que se comportar assim, assim, assado. Aí o cara vai lá, tenta emular um comportamento, a guria, na hora que bate o olho, identifica e fala, esse cara é beta, sabe? Ela já olha e já sabe quando o cara é beta e quando o cara é alfa, quando o cara tem um comportamento, atitude alfa. Aí tipo assim... aí muito cara falando, o Zé Droguinha pegando aquela guria mó bonita, e eu aqui que sou um cara que estuda, trabalha, isso e aquilo, não consigo nada. Já viu esses comentários, esses caras que falam isso? Você vai ver o cara, a voz dele é fininha, tem uma voz fina, o cara fala com a cabeça baixa, o cara fala todo retraído, não consegue soltar a sua voz, jogar a voz para fora, né? A voz é para dentro, meio... olha ela, olha... Com o cara só por Zé Droguinha, só porque fuma maconha. Não é só isso não, cara. Você precisa entender que o cara ali, ele... Que tá pegando a mina, geralmente ele tem uma postura dominante também. Se o cara fosse todo retraído assim como você ele não ia pegar a guria, sabe? Não ia. O cara geralmente é mais pra frente, é um cara que mais contraído, relaxado, conta umas piadas, troca umas ideias. É um cara que sabe desenrolar, sabe? Sabe conversar, sabe
jogar umas palavras pra pegar aquela guria, né, e fazer um filho nela e fazer ela virar uma mãe solteira e depois ela vai procurar esse beta, sabe? Aí vai falar que gosta desse cara, porque porque esse é o tipo de cara que valoriza a mulher, o tipo de cara que respeita a mulher. E aí vem toda essa programação, vamos dizer assim, neurolinguística, né? Aí o cara, quando o cara ele tem essa postura, essa atitude mais assim, mais pra dentro, não consegue soltar a voz e tudo mais, tudo isso vai contar, sabe? Os gestos, o comportamento, o seu nível de testosterona conta pra caramba. E eu trabalho com cães, né? Trampo com cães e tudo mais. E os cães, eles têm um comportamento muito interessante. Quando o cão ele tem uma postura mais dominante, ele tem uma postura mais, assim, alfa, vamos dizer assim, né? Talvez eu coloque algum vídeo aqui de algum cão, assim, nessa postura e tudo mais. Quando ele tem esse tipo de postura, o cão, eu já fiz esse teste várias vezes, fica latindo, latindo, latindo. Aí eu vou lá e abro a porta assim, é claro, eu sei que o cão lá não vai pegar, não vai grudar e não vai arrebentar, né? Aí eu abro lá, o cãozinho que é pequenininho vai e corre, sabe? Ele não entra, ele não tem coragem, porque ele sabe que o outro que é bonzinho, que é um cachorro que tem a força pra pegar ele, destruir, arregaçar ele, mas não vai, aí ele fica lá, sabe, latindo, querendo mostrar que ele é o que manda ali, que é o fortão. Só que quando o outro cão mostra rosna, ou mostra os dentes, ou mostra uma postura de que, ó, não vem perto não, que você vai se dar mal. Aí o cão, ele foge, sabe? Ele não entra. E eu já fiz várias vezes esse teste. E os cães que são pequenininhos são folgados pra caramba. Agora aqueles cães grandão e tudo mais, ele tem a força, tem o poder de destruir, mas são os cães geralmente bonzinhos, os cães mais tranquilo, mais relaxado. E você vê muito isso na natureza. E outra coisa interessante também de se dizer aqui é que a natureza, olha o que eu vou falar, preste bem atenção nisso, a natureza ela não é democrática. Isso mesmo que você ouviu, a natureza não é democrática. Ela não tá nem aí pra sua condição social, sua condição financeira, sua condição, ela não tá nem aí. O que acontece é que existe uma hierarquia, sabe? A natureza ela respeita essa hierarquia. Os mais fortes vai estar no topo, os mais fracos vão estar lá embaixo, e é assim, sabe? A vida segue assim. A natureza ela é violenta por natureza. Ela é eficiente, sabe, dessa forma. É a partir dessa forma que acontece a evolução da espécie, né? O cavalo vai pegar, a égua vai lá dar pro cavalo, é o cavalo mais bonito, o cavalo que consegue arrebentar todos, é o cavalo garanhão, né? Aí aquele cavalo nasce um potrinho bonito, e desse potrinho as mulheres procuram geralmente o cara, ó, do olho azul, cabelo loiro e tudo mais, apesar que hoje em dia as mulheres estão com a qualidade muito baixa de escolher homem, né? E homem também. Só que, aquilo que eu disse, biopsicossocial. Só que na questão de relacionamento, o social veio muito forte, né? Essa questão social, cultura e tudo mais. Mas enfim, então a natureza você precisa entender que existe uma hierarquia na natureza. Desde a escola, quando você está estudando, até o exército, se você está no exército, sabe? Desde um escritório, se você tá dentro de um escritório, até dentro da prisão. Você seria quem dentro da prisão se eu falasse pra você assim, fulano, inscrito, vamos supor que você foi preso por algum motivo, vamos bater na madeira aqui, você nunca será preso, mas vamos supor que você foi preso. Aí chega um cara lá, né, um líder de alguma organização criminosa, sei lá, um cara assim de alguma organização criminosa ou algo do tipo, ele chega lá e te oferece um cigarro. Te oferece alguma coisa ali dentro. E aí, você vai ter testosterona suficiente para recusar? Você vai ter uma capacidade de liderança para tipo falar, não, eu não aceito. Como vai ser a sua reação? Como vai ser a forma que você vai desviar, falar que você não aceita aquilo, sabe? Existe forma de você falar, existe a postura, a forma como você vai se mostrar para aquele cara, porque dependendo da forma como você fazer, se você aceitar aquilo, você tá ferrado. Que aí ele vai falar assim depois, e aí, lembra daquele cigarro que eu te ofereci lá?
agora eu quero que você esfaqueie aquele cara ali pra mim. Sabe? Tipo, se você não fizer isso, você tá fudido. Eu quero que você faça alguma coisa pra mim, que eu te dê um negócio lá. Ele já dão na intenção de você fazer algo em troca, pra você ser um escravinho deles. Então, se você aceitar, você tá fudido. E se você não aceitar, você tá fudido. Existe uma postura que você pode rejeitar aquela situação, mas você vai ter uma postura mais equilibrada, uma postura no qual o cara, ó, eu não posso mexer com esse cara, sabe? A pessoa entende a malícia. É aquilo que eu disse da guria lá, né? O cara tá fazendo a postura, o trejeito de que é um macho alfa, ou sigma, de sei lá o quê. O coração dele, só de chegar perto da guria, se ela for muito bonita, o coração dispara, sabe? Principalmente esses betinha que fica falando que o Zé Droguinha é isso e aquilo, mas não que eu defenda o Zé Droguinha, nada disso, mas assim, ele, quando ele chega perto de uma guria muito bonita, uma Stacy ou algo do tipo, na hora o coração já acelera, ele já fica, não sabe como se comportar e tudo mais. Então, é preciso ter uma postura, sabe? Uma postura assim que você entenda aquela situação. E entenda que isso que eu falei, que dentro da escola, o exército, do escritório, a prisão, ou qualquer ambiente que você esteja, entenda que alguém vai subir, sabe? Alguém vai estar na hierarquia, vai estar no topo e outro vai estar na pirâmide. Os NPCs, né? Vão estar na pirâmide. E você precisa entender qual é o seu lugar. Não adianta você ficar simulando, fazendo o comportamento de que você é um macho alfa lá na prisão, que você vai estar fudido, sabe? Você precisa aprender a jogar o jogo. É aquilo que eu falei do Marty Bird, resolver problemas, a questão de você entender a sua posição, saber que você não é o cara, você não é igual o chefe do cartel de drogas, mas você sabe jogar o jogo, você sabe que se for preciso você vai fazer coisas assim que... coisas que podem te tirar daquela situação complicada, mas talvez pode te colocar em outras situações. É teoria dos jogos total, sabe? E não adianta você ficar simulando comportamento falando que você é o cara da liderança, sabe? É o cara que assumiu a liderança de alguma coisa que não é. A liderança, para você entender melhor, vamos supor que existe uma equipe de eletricista. Você pode ser o melhor eletricista dessa equipe. Você é muito bom mexendo com eletricidade e tudo mais. Só que quando tá numa obra, você não entende nada de carpintaria, você não entende nada de alvenaria, você não entende nada disso. Você entende de eletricidade. Dentro daquele nicho, dentro daquele espaço, aquela coisa específica, você é bom. Agora, nas outras questões, você não é, sabe? Simplesmente assim. Então, você precisa entender qual é o seu lugar, qual é o contexto em que você está inserido. E aquilo que eu falei aqui anteriormente, a testosterona também, ela é fundamental, porque ela é uma moeda de dominância, né? Se você tem uma testosterona alta, é muito mais fácil você ser uma pessoa que vai dominar a situação ali, do que uma pessoa que tem testosterona baixa. Isso é fato, sabe? Porque os níveis altos de testosterona... quando você vê um cara que tem níveis altos de testosterona, automaticamente você já olha para aquele cara com um certo ar de respeito, algo do tipo. Acontece aquele Halo Effect. O que é o Halo Effect? O efeito halo. Você imagina aquele cara como o foda, sabe? Acontece isso inconscientemente. Quando você vê o cara que tem a mandíbula mais larga, sabe? Aquele olhar mais penetrante, aquele cara que tem a voz mais grave, o cara que chega em você e aí, não sei o que, fala com a voz mais calma, tranquila, sabe? Aquele cara que tem um olhar firme, não fica piscando todo o tempo, porque passa aquele jeito de meio, parece que o cara não tá prestando atenção em nada e tudo mais, enfim. O cara, ele tem mais uma predisposição ao risco, né? Sabe aquele cara que, tipo assim, tá todo mundo com medo da situação, tipo, beleza, todo mundo com medo ali de tomar um choque, de meter a mão no negócio, o cara vai lá, ele não é eletricista nem nada, aí o cara, na calma, na tranquilidade, ele vai lá e mexe e resolve o problema. Cara, isso aí molha mais calcinha do que um cara bonito, porque a mídia vai ver aquilo ali, naquele ambiente, naquele momento, ele pode se tornar um alfa, mesmo aquele cara sendo feio, porque ele mostrou uma postura, assim, que os outros caras não teve essa coragem, né? É aquilo que eu falei, resolver problemas. O cara que tem a capacidade de resolver problemas, geralmente ele tem mais capacidade de liderar, sabe, as outras pessoas. E o cara também que tem menor reatividade ao estresse, sabe? Não é o cara que fica estressado com qualquer coisa, fica dando piti. Isso é uma coisa que
seca a pepeca na hora. A mulher vê o cara ali que ele só vive reclamando da vida, que só vive. E eu não tô falando aqui na questão de só de mulher, não, sabe? É de tudo. Eu não suporto o cara que fica chorando, fica choramingando, falando que ai, que a vida tá difícil, que isso e aquilo, e começa a chorar, sabe? É muito, muito broxante você conversar com o cara assim, cara que é fresco, né? Aquele cara que não tem energia, sabe? Não tem força, não tem nada disso. É muito chato, por isso que no meu canal eu falo muito pra pessoa procurar academia, treinar, fazer esse tipo de coisa. Caramba, a chuva aumentou agora, olha. Da hora. Tomara que não caia nenhum raio aqui agora. Mas enfim. E o nosso cérebro, né? Continuando aqui. O nosso cérebro, ele é treinado há milhares de anos a identificar padrões, sabe? Padrões de pessoas, assim, que são líderes e pessoas que não são, sabe? Acontece em questão de milissegundos. A pessoa bate o olho ali, sabe se aquele cara é líder ou não, sabe? O comportamento do cara, ele já mostra se o cara ele é líder ou se o cara não é. E tem até alguns estudos, né, que mostra que a postura de dominância, né, principalmente no estudo com animais e tudo mais, mostra que a postura de dominância daquele... Nossa, cortou aqui que acabou o espaço, eu tive que apagar algumas coisinhas. Ô, celular de merda. Mas enfim, vamos continuar. Depois eu junto um vídeo no outro no computador e solto o vídeo assim mesmo. Que mostra que quando vem sei lá, um mamífero, um bicho, alguma coisa assim, que ele tem uma postura de dominância, o grupo todo vai seguir aquela postura, sabe? Vai seguir a postura daquele dominante ali. E com o ser humano não é diferente, sabe? Acontece isso. E o nosso corpo, ele não mente também, sabe? Só de você ver as micros expressões do cara, você já sabe se ele é dominante ou não. De forma inconsciente, claro. Você não vai olhar e vai falar, aquele é dominante, aquele não, aquele... Sabe? Acontece de forma inconsciente. Quando você bate o contato visual, aquilo que eu falei, o cara que tem um olhar firme, penetrante... o toque também, o toque e o espaço é muito importante, porque geralmente quando eu vejo uma guria, né, quando eu vou trocar ideia com a guria e tudo mais, parece que acontece de forma inconsciente, né? Ela chega e ela já vem conversando e colocando a mão e aproximando, parece que ela quer ver qual é a minha reação, se eu vou me afastar, se eu fico meio com vergonha, como é o meu comportamento. Mulher faz muito isso. E tipo assim, é uma forma de querer ver se o cara é dominante ou não. Se o cara, como vai ser o comportamento dele. Se ele é aquele cara que vai ter um comportamento que vai ir pra frente também, vai trocar ideia, vai olhar no olho, vai desviar o olhar, vai ser um cara que vai ficar todo incomodado, ficar com a mão suando. Elas veem isso, sabe? De forma inconsciente. Isso acontece pra caramba. E é algo automático, sabe? Algo automático, é tribal, sabe? É tribal do ser humano, essas coisas. E também tem o efeito alfa, né? O que é o efeito alfa? Vamos falar um pouquinho sobre o efeito alfa. Que é aquele cara, que nem o que eu falei do meu amigo. Ele tinha uma postura, assim... ele era bem carismático, ele tinha essa postura de efeito alfa no tempo de escola, que tipo... Ele chegava no ambiente, ele virava o centro das atenções, sabe? Todo mundo ficava gravitacionando ali em volta dele. Aí depois, com o tempo que ele casou, aconteceu várias coisas, né? Que no trabalho, sendo massacrado no trabalho, sendo massacrado em casa, sendo massacrado com os amigos. A testosterona dele foi lá pro chão, pra baixo, ele tá com a autoestima baixa. Hoje em dia, não é mais aquele cara. Por isso que eu falo que somos biopsicossociais. Se você está envolvido com pessoas que estão destruindo a sua testosterona, que estão destruindo a sua autoestima, que estão destruindo a sua imagem, estão, sabe, todo mundo criando historinhas, narrativas e tudo mais, e você não consegue se expressar, você não consegue mostrar quem você realmente é, tudo isso vai te afetando. Com o tempo você vai se enclausurando, fechando dentro de si, e já viu, né, o que acontece. Mas quando o cara ele tem a postura, do efeito alfa, né, você vai ver que aquele cara ele tem uma voz... o que ele fala as pessoas seguem, sabe? É natural. Ele fala uma coisa, conta uma piadinha, as pessoas morrem de dar risada. Talvez a piada nem tem graça, sabe? Mas as pessoas também não fazem piadinhas com ele, tipo... E se vai fazer uma piada pra querer se enturmar, já viu esse tipo de pessoa? Existe a pessoa que faz a piada pra querer zoar o cara, pra querer, tipo, sei lá...
tirar uma onda com o cara, e tem a pessoa que faz uma piada. Eita, o raio, eu fiquei até. Eu tenho a pessoa que faz a piada porque quer um contato maior com aquele cara, né? Quer fazer parte do círculo daquele cara e tudo mais, enfim. E os olhares das pessoas são voltadas pra ele, né? Qualquer pergunta que ele faz com o professor, com alguém, todo mundo tá prestando atenção no que ele fala e tal. É um cara que é bem reativo também. O grupo sempre tá esperando a direção desse cara. Então, é algo natural, não é algo que você vai tentar, eu vou ser o alfa, agora eu vou ter o efeito alfa, sabe? Para com essa bobagem, não seja esse tipo de cara que fica tentando imitar, emular comportamento, que isso é muito escroto, sabe? É muito escroto o cara que tenta emular comportamento. Não, seja você, natural, e faça aquilo que eu falei, o básico, arroz com feijão já funciona pra caramba. Aprenda a resolver problemas. Se você aprender a resolver problemas, você se torna o cara foda pra caralho. Porque na programação, o cara que é bom pra caralho na programação é o cara que resolve problema. Na engenharia, o cara que é foda pra caralho na engenharia é o cara que resolve problema. O youtuber que é foda, o cara que é foda, né, sei lá, nos vídeos, ele responde as perguntas dos caras lá e tal, ele resolve vários problemas. O cara que é espiritualista lá, ele é o médico da alma, sabe? Ele resolve problemas emocionais, problemas espirituais, e o cara se sente bem ouvindo o que ele fala, e fala, caramba, esse cara, ele me trouxe uma lucidez maior. Esse cara, porra, como esse cara é bom demais. Quando eu vejo as passagens de Jesus, eu falo, caramba, Jesus é o mestre da alma, sabe? Eu me sinto bem ouvindo Jesus falar e tudo mais. Entenda o seu espaço, entenda quem você é nessa hierarquia social e não tente emular comportamentos que nem esses caras ficam colocando foto de Thomas Shelby, né? Para com isso. Tentando emular comportamento do que nem é real, né? Não existe aquele comportamento, aquele cara tá atuando, ele não é daquele jeito o tempo todo, cara. Acorda pra vida, não seja esse tipo de cara. Enfim, todo líder ele vai carregar também, isso você precisa entender, ele vai carregar uma ameaça dentro dele, sabe? Um tempo atrás, né, conversando com uma guria, né, aí ela tava falando pra mim que a leoa, ela é tão foda, mas tão foda que o leão fica parado lá e quem vai caçar é a leoa, né, e bem feministinha e tudo mais. Aí tipo assim, aí eu falei brincando assim, né, eu falei, o leão ele fica assim porque ele sabe o real valor dele, ele sabe que ele é o líder ali, então ele não precisa caçar, ele coloca alguém pra caçar pra ele, porque quando chega o outro leão alfa, que vai querer tomar o lugar dele, né, aí ele precisa brigar, e briga de leão é feia, não pensa que é briga de gatinho não, sabe? Briga de leão porque ele é considerado o rei da selva, quando chega o outro leão é uma briga feroz, sabe? Então ele fica ali para proteger do outro leão, para que o outro leão não chegue e toma o lugar. Então ele fica ali, e a leoa, enquanto vai caçar, o leão tá ali, ele tá de boa, descansando, mas quando o leão se solta, é igual os cães que eu falei, quando se solta vira o bicho, sabe? Sai de perto, porque aí ele mostra quem ele realmente é. Ele tem essa capacidade, é o que nós chamamos de agressão inibida, né? O que é agressão inibida? É quando você tem o perigo contido dentro de você. Os cães, né? Como eu trabalho com cães e tudo mais, muitas vezes eu vejo que tem muitos cães bonzinhos, mas é um cão que são muito perigosos. Um Rottweiler, um Pitbull e tudo mais. Só que são cães que, tipo assim, se ele pegar um ser humano ou um outro cão, ele arrebenta. Uma vez um cão escapou, né? Um Border Collie escapou e foi pegar um Rottweiler. O Rottweiler chamava Zeus, gigante, grandão. Aí foi pegar e o Zeus olhou assim pra ele, aí o meu irmão foi e gritou, para. Qual que era o nome do cachorro? Faz tanto tempo que eu não lembro. Aí falou pra parar e ele não tava parando, foi correndo, né? E aí o Zeus ficou parado no canto assim, babando, querendo pegar. Se você, ouvinte, se você tem Rottweiler, você sabe do que eu tô falando. São dos cães, assim, que tem mais autocontrole, sabe? Eu nunca vi um cão pra ter tanto autocontrole como o Rottweiler. Aí ele ficou babando, querendo pegar, mas não pegou por causa do meu irmão, falando pra parar, né? Pro Zeus ficar parado. E o cão começou a morder o Zeus, e o Zeus parado, mas doido pra pegar. Mas ficou na dele, né? Porque ele sabe que se ele pegar, ele estraçalha, né? Aí a gente pegou o Border Collie lá e guardou e tudo mais. Mas se ele pegasse, ia destruir, sabe? Então, entenda que um cara, quando ele é líder, ele é foda pra caralho, muitas vezes, mas ele é um cara que talvez, ou ele tem aquela capacidade muito grande e ele não solta essa capacidade pra fora, ele é na dele, é aquilo que eu falei do leão, né?
que fica na dele lá, mas só que o leão é foda pra caralho, sabe? O leão tá cercado por gazelas, sabe? Mas não é porque o leão tá cercado por gazelas e tá dormindo no canto lá que o leão é besta. Deixa o leão pegar uma dessas gazelas pra você ver. Então, entenda que todo líder ele vai carregar essa ameaça dentro dele, ameaça de violência. Mas ele não necessariamente precisa ser violento. Ele não é violento, sabe? E nem todo mundo nasce um líder, e tá tudo bem. Você talvez não tenha essa capacidade de liderança. Eu não tenho, sabe? Eu tenho certeza que eu não tenho. Eu não tenho a capacidade de carismática, mas quando você entende isso, você precisa aceitar que você precisa se sobressair em outras coisas. E eu queria continuar, mas esses raios aí acho que eu vou parar. Mas o que eu quero que você entenda é que tá tudo bem. Você só precisa ser eficiente naquilo que você faz. Não tenta ser líder, não tenta imitar comportamento, ficar emulando comportamento. Não, isso é uma merda, sabe? Seja eficiente, seja o cara que resolva problemas. Melhor do que aprender a ser um bom líder é aprender a resolver problemas na área que você quer atuar, sabe? Independente de que área seja. Qualquer coisa que você escolha, resolva problemas. Vai ser muito melhor do que se tornar líder. Pode ter certeza. Assista ao Ozark que você vai entender do que eu tô falando. E a sociedade moderna, né? Atualmente ela anda premiando comportamentos que são submissos, né? E elas estão rotulando comportamentos dominantes como comportamentos tóxicos, né? Só que nós sabemos, né, que quando nós vemos um verdadeiro líder, ele vai ser líder aonde quer que seja. Pega um Putin, por exemplo. O Putin, se ele fosse fazer um game, um jogo, ele ia fazer um jogo não estando nem aí com a opinião alheia, né? Do que tipo, será se eu faço um jogo ou eu tomo cuidado por causa da questão da cultura woke e tudo mais? Não. Aí tem muitas empresas que se submetem. Os jogos estão chatos pra caralho. Não dá pra jogar nenhum jogo por causa que tá muito chato, sabe? Colocando ideologias e coisas muito idiotas em jogo porque tem medo, sabe? Tem medo da represália, tem medo disso, tem medo daquilo, enfim. Então, a mensagem final que eu quero deixar nesse vídeo em vez de você querer aprender a ser um bom líder, se torne um cara que resolva problemas. É muito mais eficiente e resolve muito mais a sua vida do que aprender a ser um líder. Aprenda a ser um Marty Bird da sua vida, né? De resolver problemas, de sair de certas situações. Nossa! Deu até medo aqui. Vou terminar. Espero que tenha gostado desse vídeo. Assista o vídeo do canal... Eu sempre esqueço o nome, Anatomax. Assista esse vídeo do Anatomax, que vale muito a pena. Tamo junto e até a próxima.